Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Estamos aqui dando início a mais um episódio do nosso Pretoteca. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Milena Teixeira e mais um final de semana aqui de Pretoteca com vocês, né, Cíntia? Isso, e não falei meu nome, gente. Cíntia Martins, para quem não sabe, mas você que já acompanha a gente, é isso. Somos a dupla dinâmica aqui do Pretoteca. E, bom, enquanto um produto que você que já acompanha a gente, né, que se propõe a contar o outro lado da história, a contar a história sobre outros olhares, é a obrigação, então, do nosso Pretoteca, justamente desembranquecer, né, esse olhar que a gente já está acostumado, esse olhar vigente, esse olhar padrão, e abordar aqui um dos temas mais comentados da história humana, que a gente vai dizer para você qual é, especialmente nos últimos dias, abordá-lo, então, sob o olhar preto, né, Milena? Pois é, esse tema que a gente vai falar é o colonialismo nos séculos XIX e XVIII. Hoje, especialmente dando recorte aí, a monarquia britânica. Claro, e a gente está pegando o gancho justamente na morte, né, da Rainha Elizabeth II, um dos assuntos do ano, uma das figuras, claro, né, mais populares da história. Ela morreu no dia 8 de setembro desse ano, de 2022, 96 anos de idade, depois aí de 70 anos de reinado, o mais longo da história da monarquia britânica. Causou uma comoção ao redor do planeta. É uma figura popular, sim, né, presenciou aí quase todos os eventos dos séculos 20 e 21, popular, mas que na maioria das vezes, né, é pouquíssimo ou quase nunca confrontada quando a pauta é o legado negativo da presença da monarquia britânica, né? E é isso, né? Ela morreu na última semana, enquanto muita gente se comovia e romantizava a monarquia. Outras pessoas, especialmente ali no Twitter, pelo menos na nossa bolha, né, Cíntia? Porque a gente Exatamente. discutiu isso, problematizavam a história britânica, que é marcada por massacres, tráfico de pessoas, fomes e guerras. É isso, e é para a gente discutir esse assunto que a gente vai receber aqui agora, então, dois nomes importantes sobre estudo de história, né, no Brasil e no mundo. Vem para cá, então, Tiago André, que não é o Tiaguinho, mas é um homônimo do Tiaguinho do nosso pagode. Ele que não é pagodeiro, mas é historiador, podcaster, criador do podcast História Preta, que, como já diz a descrição lá, né, traz memória histórica da população negra no Brasil e no mundo. Tiago, bem-vindo. Tem mais gente, né? E quem vai também participar desse debate aqui, dessa conversa com a gente, é a Fernanda Tomás, professora do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora. A Fernanda que fez o maior esforço para falar com a gente aqui, porque ela não está no Brasil, mas que vai participar desse nosso bate-papo. É isso, Fernanda está na Nigéria, algumas horas à frente de nós. Obrigada aí ambos por falarem com a gente. Já que a Juju colocou a Fê aí, vamos começar com ela, né, Milena? Vamos lá. Uma pergunta assim, que eu queria te falar qual que é bem básica, né? Porque a gente tem perguntas bem básicas aqui no Pretoteca para que o nosso ouvinte, para que quem veja a gente tente entender e entrar na história. Por que que quando a gente fala de monarquia, a gente lembra, né, de escravidão, Fernanda? Nossa, é uma pergunta que, enfim, de certa forma, quando a gente pensa em monarquia, a gente pensa em escravidão, porque eu acho que a escravidão que existiu no Brasil, ela estava muito ligada à monarquia, né? Eu acho que pensando no tráfico de escravizados, por exemplo, estava muito ligado a esses estados e que tinha toda uma estrutura monárquica também, principalmente a Inglaterra. E a Inglaterra ela faz sentido para a gente, até porque foi uma das nações que mais lucrou com o tráfico de escravizados, né? Mas assim, pensar em monarquia também a gente pensa outras coisas, pensa em colonialismo, a escravidão de uma certa forma, mas sobretudo o tráfico de escravizados, né? Claro, agora jogando para o Tiago, né? Eu recentemente a gente, enquanto jornalista aqui, né, vimos muita romantização da ideia da monarquia britânica sem, de fato, confrontar, que é o olhar que a gente está querendo trazer aqui hoje. E, inicialmente, nos primeiros dias da morte, Tiago, uma das poucas ideias, né, indo contra foi de um jornalista correspondente. Ele é africano, né? Ele é correspondente da CNN. Eu me falho o nome aqui agora, eu já dou um Google rapidinho depois que eu te fizer a pergunta para dizer quem é. E ele falava, entre algumas questões, justamente sobre isso, né? Que há um legado complicado no continente africano. E o conto de fadas é que a rainha entrou no Quênia como princesa, saiu como rainha, onde ela aprendeu que o pai tinha morrido e ela tinha que ser rainha. E poucos anos depois, quando o Quênia entra, enquanto colônia britânica, faz a revolta, a monarquia... ele fala que a monarquia torturou, desumanizou mais de 1 milhão de pessoas em campos de concentração e a todo um continente africano,
milhões de africanos que não estão nem aí, né? Ele fala um pouco no vídeo, não estão de luto pela rainha porque os ancestrais sofreram atrocidades na mão dessas pessoas que nunca reconheceram totalmente essas atrocidades. Então, esse olhar africano diz muito, né? Olhar de países que foram varridos e sofrem as consequências até hoje, dizem muito, esses olhares dizem muito sobre a diferença que a gente tem de abordagem da cobertura e de mostrar o quanto, de fato, a monarquia foi zero benéfica, principalmente para os países colonizados, né, Thiago? Não, exatamente. Eu acho que o papel dela na história aí recente é justamente esse, né? O papel da Elizabeth II foi o papel de conseguir trazer para a monarquia uma visão um pouco mais romântica, um pouco mais pop, né? Ela foi introduzida na cultura pop e, de certa forma, hoje a família real ela cumpre esse papel de blindar, né, o legado que o Império Britânico, durante muitos anos, alguns séculos, lucrou, pilhou nações na periferia do capitalismo. Então, o papel dela foi esse desde o início, né? Essa menção que você faz sobre o Quênia é justamente sobre uma revolta que teve no Quênia e a gente tem ali na década de 50, 60, principalmente na década de 50, na década onde ela vira a princesa, né? A princesa vira a rainha, é justamente o momento em que eles vão o Império Britânico vai importar para ali, para dentro daquele território, uma espécie de violência que a gente já tinha rechaçado com o nazismo na Segunda Guerra, né? Que é o campo de concentração, trabalho forçado, e tudo isso o Império Britânico, para conseguir conter uma revolta popular, que era a revolta dos Mau-Maus, eles vão implementar esse sistema, um sistema cruel, duro, que a gente está vendo em todo lugar da periferia do capitalismo há já muitos séculos sendo aplicado, né? Mas só virou um escândalo humanitário quando isso foi implementado nas guerras europeias, principalmente na Segunda Guerra. Então, ela cumpre esse papel no momento de decadência desse Império Inglês, ela cumpre esse papel de fazer esse legado ser, de certa forma, ignorado a partir de uma boa imagem, de uma boa família, né? O casamento dela foi televisionado, enfim, a família real entra para o centro da cultura popular, ganha as páginas das revistas, dos jornais de tabloide, justamente porque acaba sendo esse o papel deles, né? O papel de se tornar cultura popular, de se tornar a vovozinha de todo mundo, onde as pessoas conseguem se identificar com essa família e, de certa forma, esquecer esse legado de violência, que não é um legado antigo, né? É interessante que eu vi nas redes sociais de Senhora Preta muita gente falando sobre isso, né? Ah, mas, pô, quando ela assumiu como rainha, já tinha passado o legado da escravidão, já tinha passado o colonialismo, né? Mas não, isso foi década de 50, 60, que vai acontecer campos de concentração no Quênia, né? Então, o legado violento, né, e vergonhoso desse Império Britânico acaba sendo, de certa forma, escondido, maquiado por trás de uma figura pública, que até certo ponto acaba se tornando um personagem, né, que é a família real e a Elizabeth II em si. Né? Se fosse nossa vovozinha, a gente quer a nossa parte de volta, né? Inclusive com toda a reparação, né? Com tudo de volta. Eu quero essa riqueza de volta para os nossos. Agora, deixa eu só acrescentar aqui que eu falei do jornalista da CNN Internacional que fez esse comentário lá. Esse vídeo viralizou na época. Ele chama Larry Madowo, é um jornalista queniano que é correspondente da CNN Internacional, já passou por vários países. Enfim, Milena, é com você. Minha pergunta agora vai para a Fernanda, mas depois o Thiago também fica aberto aí para responder, né? Em toda a história, apenas 22 países do mundo, olha só, gente, 22 países do mundo não foram invadidos pelo Reino Unido. Assustador. Se a gente pudesse traduzir isso, né? Qual o impacto impacto de uma forma assim mais cruel mesmo da colonização nesses países? Bom, são 24 países que não foram invadidos. Em que sentido você chama, né, essa invasão? Porque, de certa forma, por exemplo, pensando no continente africano, a Inglaterra, ela foi que menos colonizou, inclusive, Quem colonizou mais do que ela foi a França, no continente africano, mas quem colonizou as áreas mais ricas do continente africano foi a Inglaterra.
Então, assim, ela conseguiu, inclusive, não só colonizar vários países, várias regiões que hoje são países, mas também ela conseguiu impor seu poder para outras nações também, né? É interessante que o Tiago falou anteriormente sobre a questão da colonização, é que mesmo com o massacre em relação aos Mau-Maus, enfim, isso não foi o único momento. Embora a gente tinha rechaçado questões ligadas ao nazismo, a gente está falando de longo período colonial, né? E aí, por exemplo, pensando na África, pensando na Ásia, que se tornaram colônias europeias e principalmente inglesa no final do século XIX e ao longo do XX, as atrocidades continuaram acontecendo mesmo após o próprio nazismo. Então, assim, pós Segunda Guerra Mundial, teve um fortalecimento cada vez maior dessas potências europeias, a Inglaterra principalmente, cada vez mais explorar aquelas regiões, uma vez que elas estavam destruídas e enfraquecidas. Então, assim, esse momento da revolta dos Mau-Maus é um momento extremamente importante, inclusive, de aumento, e aí concordando com o que o Tiago falou. Mas se a gente pensar em pensar nos impactos, os impactos são inúmeros, né? A gente está falando de colonização. Quando a gente fala de colonização, a gente fala de quê? De expropriação de território, de perda de soberania, né, de inferioridade desse sujeito do outro, né, e sobretudo da concepção de mundo desse sujeito, né, seja a produção de conhecimento, como eles concebem conhecimento, como esse outro percebe suas formas religiosas e etc, etc. E aí me faz lembrar, por exemplo, que Aimé Césaire diz que o colonialismo, por exemplo, ele desumaniza. Ele não só é um ato de desumanizar quem está sendo colonizado, mas também é o ato de quem está colonizando desumanizante também, porque esse deixa de ser humanizante para desumanizar o outro. Então, ou seja, se a gente parar a pensar nisso, os impactos são inúmeros, porque se a gente olha, por exemplo, hoje eu estou aqui na Nigéria, e quando eu olho para as várias questões sociais e políticas aqui, eu não consigo não pensar na colonização. Né? Eu não consigo não entender o quanto a colonização era destruidora, e sobretudo em termos de mentalidade também. Não só economicamente, não só politicamente. Então, assim, mesmo esses países, vocês estão comentando da colonização, século XIX, século XX, que a princípio seria um período curto, mas foi um período extremamente hostil, extremamente violento, inclusive, e que gera impacto de inúmeras formas nesse país. Então, ou seja, ainda que muitos desses países se tornaram independentes, e, enfim, né, que também, como vocês mencionaram, tem uma história tão longa assim, né, recente isso, mas os impactos eles estão em todas as condições que a gente imaginar, né? Essa relação colonial está em construção das sociedades, seja na forma, seja na língua, seja na concepção do Estado, seja na forma como os indivíduos se olham em relação à realidade, por exemplo. E se a gente sair disso também na própria geopolítica, né? Se a gente pensar como é que a geopolítica ela é organizada, ela é confrontada, se a Rainha Elizabeth ela morre e ela tem uma comoção, e a gente tão pouco sabe das atrocidades que foi feita, por exemplo, né, que o Império Britânico fez nessas regiões, é sinal que a colonização ainda tem efeito na nossa sociedade. A partir do momento que a gente aplaude, a gente se penaliza, né, porque cada vez, na verdade, a gente está penalizando com esse outro, tão pouco a gente conhece essa história, tanto desse outro, e essa história colonial nessas outras regiões que foram colonizadas, isso para mim é um efeito de quanto a colonização ela tem ainda terreno fértil na nossa realidade. Agora, um dos comentários que me incomodou muito, né, ainda falando de cobertura aqui, a gente, enquanto jornalista, trazendo essa desconstrução desse olhar, foi que ela foi uma ícone da luta anticolonial. Eu queria um pouco da percepção de ambos sobre isso, até porque muito se fala, né, da pressão britânica pelo fim da escravidão, aquela chegada da famosa lei para inglês ver, que o Brasil continuou ativo, né, no tráfico de pessoas escravizadas, mesmo a Inglaterra encabeçando um movimento abolicionista, que eu vou deixar entre aspas aqui, porque continuou lucrando muito também, né? A Inglaterra lucrou muito com a escravidão no Brasil, o tráfico era um negócio muito lucrativo, mas não foram só os traficantes, fazendeiros, né, que se aproveitaram aí dessa exploração brutal de seres humanos, banqueiros ingleses enriqueceram muito e, claro, a própria coroa britânica. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, não só em cima da figura da rainha, né, mas em cima de toda a monarquia britânica, de que não foi, de fato, eles não tiveram uma atuação de fato tão romantizada de uma luta anticolonial, né? Até porque as principais joias, as maiores joias que estão lá na coroa britânica, tem até um nome, né?
a maior joia da África. Vocês podem me corrigir, porque foi de fato roubada do continente africano, também do nosso, em cima de exploração, etc. Vou voltar com o Tiago e depois a Fê pode falar com a gente. Então, eu acho que é importante a gente entender nesse aspecto como se organizou, né, essa coisa do fim do tráfico atlântico de pessoas escravizadas, né, que foi encabeçado pela Inglaterra, mas por uma troca de percepção, né, trocando em miúdos, seria uma espécie de evolução do capitalismo que estava acontecendo ali, o capitalismo ocidental. Então, o que está acontecendo é que a Inglaterra está produzindo esses bens de consumo, mas não tem quem consuma. Então, é importante eles terem trabalhadores, principalmente trabalhadores precarizados, para poder consumir o produto que esses próprios trabalhadores eles produzem. Isso a gente está falando dentro do centro do capitalismo, que é dentro da própria Inglaterra, Estados Unidos, enfim. Mas aí, quando a gente fala de periferia do capitalismo, a gente está falando sobre Ásia, está falando sobre África, está falando sobre América do Sul, por exemplo. Mas aqui, mais especificamente falando sobre África, né, no final, ali no meado do século XIX, quando a Inglaterra já está fazendo esse lobby pelo fim da escravidão em todos os países, eles estão começando a fazer o que depois a gente ia conhecer como a partilha da África, né? O rei Leopoldo II da Bélgica, ele começa a projetar uma ideia de imperialismo belga, que era um conceito que ainda não existia até aquele momento, para poder conseguir botar os tentáculos do seu país em países africanos, né? Então, o Congo belga vai ser uma dessas colônias de exploração que, apesar de não ter escravidão em si, tem trabalho, não dá nem para dizer precarizado, mas análogo à escravidão dentro desses países, né? E aí vai ter exploração principalmente de minerais, pedras preciosas e tudo mais. E aí, falando mais de Império Britânico, que vai ser um dos participantes, né? Como a professora disse aqui antes, a França e a Inglaterra vão ser os maiores, né, imperialistas ali dentro da África, vão pegar a fatia maior, né? A gente tem a Bélgica, tem Itália, tem França, tem outros países, Espanha também vai pegar uma fatia do continente africano. Mas o ponto é que todo esse continente enorme, né, de 52, 54 países dentro da África, vão estar todos eles na mão de algum país europeu. Isso a gente está falando de um momento em que já é obsoleto na Inglaterra a ideia de escravidão. Então, veja bem, é uma mudança de paradigma, de percepção, mas que continua o mesmo nível de exploração. Então, essa joia que você fala, que você mencionou, o nome dela é a maior estrela da África, e ela foi tirada da África do Sul nesse período, de uma mina de diamantes que tinha na África do Sul, para uma empresa privada da coroa britânica que tinha o direito exclusivo de explorar esse país. Então, eles tiram essa pedra de lá e ela é dada de presente ao rei Jorge VII e ela vai passar, né, de geração em geração até chegar no cetro e na coroa da Elizabeth. Tem também joias da Índia, tem joias de tudo quanto é lugar do mundo dentro dessa riqueza da família real. Então é importante falar que essa ideia de ícone da descolonização ou qualquer coisa do tipo, ou ícone antirracismo, é uma falácia, é uma mentira, porque, na verdade, coincidiu com o momento da ascensão da Elizabeth II, o momento em que esse Império Britânico está em decadência, né? E os Estados Unidos ascendendo como protagonismo nesse mundo, Estados Unidos e União Soviética ali na Guerra Fria. Então, o Império Britânico está em decadência e está acontecendo vários processos de independência na África, né? O ano de 1960, inclusive, é marcado por uma independência forte de vários países africanos que estão se rebelando, alguns num processo mais violento, outros através de diplomacia, conversa e negociação, mas é um movimento que está acontecendo em toda a África. E o que está acontecendo mesmo é que a Elizabeth II está tentando segurar o que sobra, né? Dessa antiga glória do Império Britânico. Então, é uma falácia, porque é isso, como eu disse, recapitulando, né? No final do século XIX, enquanto a Inglaterra está pressionando a economia, né? A economia global e todos aqueles países que dependem da sua economia, a abolir o tráfico atlântico de escravizado, a abolir a escravidão, ela ao mesmo tempo está entrando com tudo no continente africano para fazer um novo tipo de exploração, que não é mais tirar as pessoas de lá para poder explorá-las em outro lugar, em outro país. Não.
e elas vão ser exploradas dentro do seu território, vai ser tirada a riqueza delas de dentro do seu território, e aí a gente está falando de minério, a gente está falando de uma série de riquezas mesmo, riquezas, pedras preciosas, diamantes, né, que em alguns lugares vai ser conhecido como diamante de sangue. Então, é disso que a gente está falando, é sobre essa riqueza que a família real hoje senta, né? Hoje o Charles III está sentando sobre essa riqueza, ele está herdando essa riqueza, e que não é uma coisa de muito tempo atrás, de séculos, e olha, coitados, eles não têm culpa. Não, a gente está falando de década de 50, década de 60, década de 70, a última colônia britânica na África foi desfeita em 1980. Então, só para situar as pessoas de que isso é recente, isso é agora, isso é muito agora, sabe? Então é uma falácia pintar ela como essa figura, e isso demonstra aquilo que eu estava falando antes, que como o papel dela de ser uma personagem da cultura pop que ameniza essa imagem negativa que o Império Britânico tem funcionado, porque as pessoas estão defendendo uma pessoa que não é da família delas, ou que, enfim, as pessoas estão realmente defendendo a honra da Elizabeth II, porque funcionou esse rebrand, né, da família real junto de todo esse legado histórico do Império Britânico, né? Eu queria que a Fernanda também continuasse e respondesse. Aí eu vi o que você pensa sobre essa pergunta da Cíntia, Fernanda. É interessante porque, e aí, bem na linha do Tiago também, até que ponto essa construção de uma ideia, né, do Império Britânico ou da Inglaterra, seja que for, a favor da liberdade, né? Seja lá com a abolição do tráfico de escravizados, seja mais recentemente com as independências, que é toda uma construção de uma narrativa que, para mim, continua sendo herança colonial e, na verdade, os efeitos disso, né? Porque se a gente parar a pensar, quando a Inglaterra ela impõe a abolição do tráfico de escravos, escravizados, em 1807, se a gente parar a pensar, 20 anos antes, era que mais lucrou, e lucrava com o tráfico de escravizados. E após vários motivos, né, e aí tem a ver com toda a questão, inclusive, do capitalismo, que o próprio Tiago falou, a Inglaterra estava também industrializada, existia um movimento de cristãos humanistas contra a escravidão na Inglaterra, seja o que for, mas tomar esse lugar como a defensora da abolição da escravatura, enfim, curiosamente, e aí vou bem na linha mesmo, Tiago, anteriormente, quer dizer, 20 anos antes, era que mais lucrou, mas compensação na segunda metade do século XIX era que mais também estava interessada no processo de ocupação colonial. Mas aí todo o discurso para a abolição do tráfico de escravizados era em torno dessa relação da liberdade dos indivíduos, tinha todo um discurso, né, por trás disso, contra a escravidão. Então, ao longo do século XIX, cada vez mais a Inglaterra era contra a escravidão e sobretudo, impondo a abolição do tráfico de escravizado, mas, ao mesmo tempo, quando ocorre o processo de ocupação colonial, eles utilizam formas de trabalho, e aí não só a Inglaterra, todas as formas coloniais também, não só provindo da Inglaterra, enfim, mas de utilizar um trabalho que era um trabalho chamado, que alguns autores chamam de análogo à escravidão, tipo o quê? Trabalho forçado. Então, no final do século XIX, do continente africano, o que se na verdade, propagou foi um tipo de trabalho que era trabalho forçado, que todas as nações, seja Portugal, França, Inglaterra, e que, na verdade, era similar ao trabalho escravizado, mas existia outro rótulo. Então, ao mesmo tempo, você tem toda uma construção de um imaginário que é contrário a uma forma de exploração, seja do outro, mas que perpetua com outro formato e mantendo ainda os interesses, sobretudo os interesses econômicos, enfim, desse imperialismo do século XIX. E isso foi, quer dizer, isso percorreu ao longo quer dizer, da década do século seguinte, século XX, enfim. Curiosamente, e aí o Tiago falou muito bem nesse sentido, pós-Segunda Guerra Mundial, há um processo de independência de vários lugares. Começa na Ásia, começa no mundo árabe, depois no continente africano. E é óbvio, a Inglaterra é a primeira, espertamente, a perceber que movimentos diversos de movimento de libertação nacional e libertar países, seja na área mais rural, na área mais urbana, dos estudantes que estudavam, né, africanos estudavam fora e voltaram para os seus países para encabeçar esse movimento de libertação, estavam pipocando. Existia toda uma opinião pública internacional que era contrária, cada vez mais contrária às colônias, e vivendo um momento de Guerra Fria. É óbvio que a Inglaterra espertamente percebeu que não seria lucrativo manter suas colônias, ou
permitir que chegasse guerra civil, como aconteceu nas colônias portuguesas, para se tornar independente, para, na verdade, tentar negociar a independência dos países africanos, que não foram concedidas essas independências em momento algum. Tá? Foram todos frutos de revoltas, de mobilização frequentes, enfim, mas teve um processo de diálogo em algum momento para que assim, a partir desse momento a gente acreditar que, por exemplo, havia todo um interesse a favor da independência dos países africanos, sabe? Isso, assim, chega a ser uma retórica extremamente, inclusive, colonial e colonialista, assim, né? Porque se a gente entende pouco a história, vê que o processo era outro. Tanto é que as relações pós, né, a independência dos países africanos se mantiveram umas relações desiguais, de diferentes formas. É interessante um pouco vocês falarem das joias, porque eu tenho acompanhado algumas discussões sobre os arquivos, por exemplo, os arquivos migrantes, que chamados arquivos migrantes, e sobretudo esses arquivos migrantes dos países africanos que foram colonizados pela Inglaterra, por exemplo, que até hoje há toda uma discussão, porque logo próximo à independência, desses países, quando já se sabia que a independência estava acontecendo e ia acontecer, cara, em algumas regiões esse Império Britânico chegaram a levar parte da documentação, principalmente documentação colonial, para a Inglaterra. E até hoje essa documentação não foi devolvida e há toda uma discussão sobre o retorno dessa documentação e não há nenhum interesse do Estado, sabe, para devolver. Nenhum interesse nenhum. No máximo, em algumas negociações, que tem países que estão negociando desde a independência, já tem mais de 30, 40 anos que estão negociando para que o retorno desses documentos, enfim. No máximo que essa discussão chega é de que vamos digitalizar, né? Vamos digitalizar e enviar para vocês, enfim. Né? Claro que tem uma discussão toda de patrimônio em torno disso também, mas o quanto a gente acreditar que teve a favor da independência, isso ainda mantém, inclusive, determinadas políticas como essas, né? Como essa de não retorno de documentos, não retorno de peças, enfim, como vocês falaram de pedras preciosas também. E é um pouco isso, né? Para mim, continua sendo esse imaginário herança colonial. Muito Revoltante. aprendizado, revoltante. Nossa, muito revoltante mesmo. Uhum. Faço uma pergunta também para os dois agora, né? A gente tem algumas produções, a pergunta até da nossa produtora aqui, Júlia. Juju, que Juju, que tá sempre aqui com a gente. Essa é a melhor aluna, gente. Vocês têm que ver. Ela fica prestando atenção e fica concordando com a cabeça. Se estivesse na aula de vocês, ela tava anotando tudo ali. Anotando tudo, E aí ela fez essa pergunta aqui pra gente que a gente achou super interessante, né? Tem algumas produções, inclusive tem uma produção famosa da Netflix que fala sobre isso, sobre a história da rainha, e outras produções, né? Filmes que romantizam. Por exemplo, eu cresci vendo aqueles filmes de Natal, de final do ano, as princesas, a monarquia. E aí eu queria saber de você o quanto que essa romantização nesse imaginário aí que construiu na cabeça das pessoas contribui para a gente achar que era tudo bem, que tá tudo bem, que a monarquia que a rainha era excelente na África, que tudo bem ser monarquia, enfim, nesse formato que a gente cresceu e que nosso imaginar, essa construção social aí ajudou a criar na nossa cabeça. E acrescentando também até a cobertura jornalística aqui, puxando para nossa sardinha, né? Quando a gente para a nossa programação, mesmo diante dos nossos problemas, para acompanhar 50 horas da chatice do casamento real, que eu tenho uma preguiça da monarquia já, gente. Agora discutindo esse assunto, então... Inclusive até, né, com o nosso chefe do executivo para o caos que está, né, no Brasil, para ir lá prestar solidariedade. Prestar solidariedade. O que isso romantiza e contribui, né? Então, eu acho não, eu tenho certeza que isso faz parte, de certa forma, de propaganda. É uma propaganda, né? Como eu disse antes, né? A família real britânica, ela tem uma identidade, uma marca, né? E ela se posiciona no mundo dessa forma, né? de ser integrantes de uma cultura popular, de uma cultura pop. Porque tem outras famílias reais, na Europa, inclusive. Só que nenhuma delas é tão famosa e tão emblemática como é a família britânica. Claro, tem todo esse peso histórico de que a Inglaterra, por muito tempo, esteve dominando o cenário do capitalismo global e tudo mais, e teve sua decadência a partir dali da Segunda Guerra e tal, no entre guerras, na verdade. Mas você vê que eles se posicionam de maneira a conseguir passar essa imagem para a gente,
de forma que a gente começa a achar que realmente eles são importantes no nosso contexto nacional, né? E aí vai ter toda essa questão de todo mundo, até o prefeito da cidade do interior do Paraná, que vai mencionar lá no Twitter dele, eu queria prestar minhas condolências. Ninguém da família real vai ler, ninguém vai ler o tweet daquele cara, mas ele acha que a família real é tão importante no nosso contexto nacional que ele vai expressar a opinião dele. Então, séries como essas, que é a The Crown, né? Eu nunca vi, eu nunca tive muito interesse em ver, mas pelo que eu ouço a galera falar, The Crown ele tem esse contexto de botar ela como protagonista ali, né? Ela é a protagonista da história e a centralidade da história passa muito mais tempo no palácio do que fora dele, né? Então as consequências disso, e muitas pessoas falando assim, poxa, você simpatiza, né, com a figura da rainha e você até esquece que ela tá de cabeça, ela é a cabeça do imperialismo que está, né, trucidando vidas em outras partes do mundo, né? Então, isso tudo faz parte, toda essa cultura popular, inserir a família real dentro da cultura pop de maneira que a gente sabe quando eles casam, com quem casam, quem não quem é filho de quem, qual é a ordem da sucessão, as pessoas ficam obcecadas nisso. Você tem toda uma indústria dos tabloides, principalmente lá na Inglaterra, né, que vai ter eles na capa o tempo todo. Então, eles têm o compromisso deles são compromissos, hoje em dia, não compromissos mais políticos, essencialmente, né? São compromissos midiáticos, né? Gera turismo, gera receita, e há uma discussão muito grande entre eles lá na Inglaterra e quem faz parte do Reino Unido, de tentar saber se eles são um acessório que está valendo a pena, né, gastar essa grana para ter esse acessório ali, ou se não, né? Se eles geram receita ou só prejuízo. Tem toda uma discussão lá dentro a respeito disso. Mas a cultura popular, né, essas produções de séries, de filmes, ajudam, de certa forma, a humanizar, porque eles estão muito distantes, de nós, né? Circulou um vídeo, né, do Charles III agora, o rei Charles III, tendo que assinar uns papéis ali, né, da protocolar desse momento, de assumir o reinado, e as pessoas chocadas que ele não queria nem mesmo mover o objeto da mesa, né? E aí tem um vídeo dele circulando onde ele fica fazendo um gesto, assim, bem irritado, fazendo um gesto para que algum serviçal ali tire o objeto da mesa, porque ele nem meter a mão no objeto para tirar da mesa, ele se dignifica a fazer, né? Então isso afasta, né? Isso deixa ele muito afastado das pessoas. E essas séries ajudam a humanizar essa figura de maneira que a gente esquece. É isso. As pessoas vão pular nessa bala na frente da Rainha Elizabeth para defender a honra dela, a honra da família dela, porque é um trabalho muito bem feito, midiático, de cultura popular, tanto de séries, filmes, para poder amenizar essa imagem, construir uma imagem que nem sempre vai condizer com a realidade do que eles representam, né? Fernanda, pode pegar aí o gancho na pergunta, por favor? Porque também faz a gente pensar, eu acho que pensar no que a gente se produz, né? A produção audiovisual, ou qualquer outra produção, ela é política. Então, se a gente se perguntar para quê, por quê e para quem, isso faz muito sentido, né? Porque se você faz uma série que para você romantizar a vida de uma rainha, de um império, inclusive, né? Que todo um processo histórico de violência e exploração, enfim, isso está servindo para quem, para quê? Isso me faz pensar, por exemplo, quando eu falo sobre, por exemplo, racismo científico, né? E no século XIX, toda a criação do racismo científico, era uma construção muito da academia, a partir da academia, serviu como instrumento para a ocupação colonial, enfim, vários lugares, e retórica, enfim. Mas quando chega, por exemplo, depois do Holocausto e pós-Segunda Guerra Mundial, há toda uma discussão, sobretudo a Unesco e a ONU reúne vários intelectuais para discutir que o racialismo, todas aquelas teorias racialistas do século XIX eram prejudicial para a humanidade por conta do Holocausto. Né? Ninguém está falando por conta das violências e dos massacres no continente africano, somente pelo Holocausto. Não tenha sido ruim? Não, não foi ruim. Não foi ruim. É importante falar de violências diversas, né? Mas uma coisa também é europeu matando europeu, europeu morrendo. O que isso traz
quando é mencionado aqui que uma série como essa, ela acaba humanizando essas pessoas, que essas pessoas... A retórica que foi construída, toda a discussão racial, né, desse racismo científico, é de humanização dessas pessoas. Então, continua humanizando, de uma certa forma, né, e colocando no lugar para amenizar todas as atrocidades que foram feitas. Mas, nesse momento em que está toda uma discussão intelectual e a Unesco defende, né, que de certa forma, o racialismo foi prejudicial e que não dá para encaminhar, cara, esse imaginário que no século XIX estava estritamente mais acadêmico, ao longo do século XX, ele cada vez mais se tornou imaginário social, né? Capilarizado na sociedade. E aí, na década de 60, enquanto os intelectuais cada vez mais deixavam de usar essas teorias, sei lá, darwinista social, do evolucionismo científico para hierarquizar povos, enfim, racializar grupos, enfim. Mas o cinema, por exemplo, era o que estava fazendo isso. Entende? Vocês falaram sobre os Mau-Maus aqui, foi mencionado sobre os Mau-Maus. Eu lembrei de um filme chamado Simba, que era retratando exatamente essa região, né, do Quênia e Tanzânia, mas, sobretudo, a revolta dos Mau-Maus. E aparece os europeus chegando, né, para ajudar os africanos, que eram crianças grandes e que eram primitivos, selvagens. E esses africanos, né, Gikuios, enfim, né, que eram os povos dessa região, esses africanos, eles tinham cultos estranhos, né, sanguinários, atitudes sanguinárias, etc. E, de repente, eles se revoltam e, na verdade, atacam os europeus. Então, ou seja, isso, em pleno processo de movimento de libertação, né, pleno processo de movimento de libertação, esse filme é lançado na década de 50 e 60. Vários países são independentes, lançam um filme para mostrar exatamente que os europeus bonzinhos estavam levando civilização para a África, e aí os africanos, como selvagens, sanguinários, atacaram os europeus porque eles não conseguiam, por exemplo, se civilizar e etc., que eram primitivos e eram maus, essencialmente maus. Gente, isso é um instrumento ideológico, né? Isso é um instrumento ideológico. E aí, se a gente parar para pensar, é claro que talvez o formato do Simba, enquanto filme, talvez as produções atuais não tenha esse teor, né? Porque acaba sendo muito, muito diretamente, né, agressivo. Mas quando eu vejo as produções diversas hollywoodianas, sobretudo tratando África, sabe? Ou então presença europeia, ou de alguma forma no continente africano, o quanto para mim essa imagem aí de romantização dos europeus ou de superhumanização dos europeus e de um olhar ainda muito colonizante, né, colonizador, de primitivo, ou de selvagem, ou de um tradicional, que é um tradicional estático, que só produz violências ou algo que não tem movimento, não tem transformação, sabe? Então, assim, é isso, né? Eu acho que pensar essas produções, eu acho que a primeira coisa que tem que pensar é isso. Para que ela está sendo produzida? Que mensagem ela está trazendo, né? Porque não deixa de ser um instrumento político. E o continente africano, para mim, continua sendo alvo de produções do audiovisual ainda, que reforça estereótipos de inferiorização do continente africano e, na verdade, superhumanização dos europeus, de uma certa forma. É como se um olhar, né, um padrão de branquitude que serve realmente como referência para tudo que a gente tem que fazer na vida, né? Como se fosse o olhar perfeito. Até citando rapidamente Viola Davis na biografia dela, que eu estou lendo lá, quando ela está na escola de teatro, começa a interpretar uma peça de 1700 e algo, né, que se passaria nessa época, os alunos todos encantados em vestir aquelas roupas, e ela pensando, meu Deus, essa peruca não casa com a minha trança, não entra na minha cabeça, essas roupas não são para mim. E os colegas dizendo, nossa, em 1740, imagina a gente voltar no tempo. Ela, gente, em 1740 eu nem existiria. Então é um padrão, né, de que esse universo é bonito, é perfeito, e a gente acabou, né, trazendo isso para o nosso dia a dia. Assim, agora, nada como um pouco de história, né, para que a gente consiga desconstruir um pouco esses olhares. A gente está muito feliz de conseguir fazer esse papel aqui no nosso Pretoteca, enquanto jornalistas, sempre falo aqui que é nosso papel também ajudar a transformar a sociedade. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente hoje, para a gente conseguir mostrar um pouquinho desse outro lado da história. Começo, então, agradecendo a Fernanda Tomás, que é professora do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é quase Rio de Janeiro. Eu senti aí um sotaque. Estou enganada, porque eu sou do Rio também e o Thiago também é. Sem maioria hoje, né, gente? Ah, que merda. Eu agora, né, a gente vai se despedir também dele,
que é Thiago André, mas não é o nosso Thiaguinho do pagode, né? Que é podcast, é historiador, que está aí bombando nas redes, falando muita coisa importante para muita gente. Que bom que a gente tem você, faz um trabalho super importante também. É super importante esse trabalho de comunicação e de consciência racial nas redes sociais. Parabéns pelo trabalho, Thiago. Muito obrigada por falar com o nosso Pretoteca hoje. A gente se vê aí nos... Eu que agradeço. Eu que agradeço, porque podcast, falou em podcast, eu tô dentro. Precisa nem falar 2 vezes. Falou em podcast, eu tô dentro. Esse é o nosso time. E para falar de história preta, a gente tá dentro 2 vezes. Maravilha, obrigada. então, só botando de novo aqui, o podcast do Thiago é Histórias Pretas, então só procurar lá nas plataformas de streaming, é um dos mais bombados do Brasil. Escuta ele. Thiago, Fernanda, beijão pra vocês, Beijo, hein? gente. Obrigada. Beijo, gente. Um prazer.